Boa tarde, estamos começando a nossa transmissão hoje, né? Neste sábado, 22 de maio. Aleluia. E a mensagem de hoje é oração e intercessão. Vamos trazer uma meditação específica sobre oração e intercessão. É um assunto que tem movido, que tem tocado, né, as pessoas de uma forma especial aqui na nossa website, na igreja, e diante do fato de que nada que nós fazemos pode ser realizado com sucesso no mundo espiritual sem oração. Amém? Então vamos começar com a nossa definição. O que é intercessão? O assunto específico da intercessão, né? Oração de uma forma específica. Interceder é colocar-se no lugar do outro e pleitear a sua causa como se fora a sua própria. É estar entre Deus e os homens, a favor dos homens, tomando o seu lugar e sentindo sua necessidade, de tal maneira que luta em oração até a vitória na vida daquele por quem intercede. Aleluia. Coisa linda, né? Intercessor, ele efetivamente se coloca numa posição de sacerdote. O sacerdote é assim, ele vai diante de Deus a favor dos homens. É a mão inversa do profeta. O profeta vai diante dos homens com a palavra de Deus. Então, sacerdócio, você vem revestido de autoridade, revestido de graça, né? Revestido de unção, mas particularmente revestido de uma autoridade celestial, de uma condição de chegar diante de Deus a favor dos homens. E o intercessor, então, é aquele que se coloca no lugar daquele que não pode, ou que não está em condições, ou que não tem a visão, a unção, não está percebendo, discernindo, ou não tem a qualidade de maturidade espiritual. Então o intercessor, ele se coloca como um ofício mesmo, de pleitear, de buscar o bem daquele para quem ele está orando. E o intercessor vai a Deus não por si mesmo, mas agora por outra pessoa. A palavra de Deus, acho que nós queremos colocar o texto que está em Isaías 62, e meditar, porque existem figuras interessantes e importantes na intercessão. Isaías capítulo 62, verso 6, diz assim: Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus atalaias, que não se calarão nem de dia nem de noite. Ó vós, os que fazeis lembrar ao Senhor, não descanseis e não lhe deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Aleluia. Muros, né? Jerusalém é a cidade na qual Deus decidiu fazer habitar o seu nome. Jerusalém é a casa da paz. Jerusalém tem o templo do Senhor. Jerusalém é uma cidade murada. A velha Jerusalém era murada, né, com 12 portas. E os muros de Jerusalém podem ser identificados como proteção da cidade. E a cidade pode ser identificada como uma pessoa, né? Muitas vezes na Bíblia uma cidade é colocada como pessoa. E uma cidade como Jerusalém é colocada como homem ou mulher de Deus. Então veja bem, Jerusalém como alguém que tem o templo do Senhor, o Espírito recriado e a habitação do Espírito Santo. Então Jerusalém, uma cidade, mas agora colocado como uma pessoa, né, como alguém de Deus, e ele fala: ó Jerusalém, sobre os teus muros, vigiando sobre a tua alma, eu coloquei atalaias, eu coloquei pessoas que vão buscar o teu bem. Eu coloquei pessoas que vão diante do Senhor, não dando descanso, não se calando, até que o Senhor
coloque Jerusalém como objeto de louvor na terra, ou seja, até que o Senhor libere o projeto que ele tem para Jerusalém. E a posição do intercessor, então, é essa posição de atalaia. Alguém que fica no muro ou na torre de vigia e observa ao longe o mover do inimigo e dá o grito de alerta, o grito de guerra. Toca a trombeta, anuncia, buscando o bem de Jerusalém. Amém? E essa posição de intercessor é uma posição, é um ofício, é um ministério, é uma atividade que não é muito pública, que não é uma atividade para uma audiência. Muito normalmente o ofício do intercessor é um ofício anônimo. E quanto mais anônimo, melhor. Quanto mais público, pode estar mais comprometido. O intercessor ele vai então ser conduzido a uma posição muito privilegiada, de fato, porque ele vai estar sendo conduzido a trabalhar com Deus no secreto. Queria que você abrisse em Mateus, no capítulo 6, e Jesus está explicando isso, né? No verso 5 ele fala assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Quando alguém está se apresentando para orar em público, para orar uma oração bonita, para se colocar de uma forma vistosa, elegante, e ser aclamado e ser exaltado pelos homens, ele normalmente não estará na posição de intercessor. O intercessor é aquele anônimo, o qual ninguém está vendo. Aqui fala, para esse homem que ora para ser visto, né, que está nessa posição de exibicionismo, ele diria: em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa, que é o louvor dos homens. Mas tu, e agora eu vou falar para você como intercessor, homem chamado, mulher chamado para uma vida de oração com Deus, tu quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Aleluia. Então, a intercessão é um ofício anônimo, é um ofício a pessoa tem que trabalhar com Deus, você e Deus, e pagar o preço dessa intimidade. Deus vai compartilhar no teu coração aspectos, segredos, aspectos sigilosos, à medida que ele vai reconhecendo a tua integridade e honestidade. Deus começa então a trazer o intercessor para próximo. E o trabalho do intercessor é um trabalho que muitas vezes é um trabalho duro, porque é um trabalho espiritual de geração. O intercessor ele entra numa luta de geração. O intercessor entra numa guerra espiritual. O intercessor, vemos alguns exemplos de intercessores, né? O intercessor ele possibilita que projetos que estão no coração de Deus venham à luz na terra. Imagine só que você está sendo usado agora por Deus para trazer à luz um projeto que está no seu coração. E o fato de você estar sendo usado por Deus te leva a uma intimidade com Deus. Às vezes a uma distância dos homens. Às vezes o trabalho de intercessão é um trabalho isolado, um trabalho intimista, e onde os segredos do coração de Deus são liberados para o coração do intercessor. Onde aspectos profundos são liberados, e muitas vezes o intercessor pode até nem compreender a profundidade daquilo que ele está fazendo. Quantas vezes o homem de Deus, a mulher de Deus é levado numa dimensão de oração, numa dimensão de geração espiritual, ele entra no espírito e ele já não consegue perceber muito claramente o que ele está fazendo. Ele sabe que é profundo, sabe que é santo, sabe que é glorioso, mas é tão profundo que às vezes ele não tem essa dimensão. Quantas vezes isso acontece? Exemplos da Bíblia de intercessores, né? O caso de Abraão,
quando ele teve um encontro com o Senhor e mais 2 anjos, e os 2 anjos estavam se movendo na direção de Sodoma e Gomorra para destruir, para trazer juízo para aquela cidade. E o Senhor se queda, então, em Gênesis 18, ele se queda particularmente com Abraão e dá a Abraão a oportunidade da intercessão por Sodoma e Gomorra. Abraão estava preocupado com o seu parente, estava preocupado com Ló. E Abraão então gera uma intercessão tímida com Deus. A palavra com Abraão e Deus é uma palavra onde ele fala, Senhor, não se importe de eu falar mais uma vez, e ele vai buscando, né, se houver 50 justos, e ele vai diminuindo esse número até a quantidade de 10 justos, e não haviam 10 justos naquela cidade, pelo que a cidade foi destruída, a cidade foi assolada. E se você se mover agora em Ezequiel capítulo 22, é um exemplo claro, né, de intercessão, onde o Senhor começa a mostrar um quadro ruim, né, de Israel. No verso 24, né, Ezequiel 22, 24, ele fala, filho do homem, diz a ela, né, fala agora para essa casa, para a casa de Israel, tu és uma terra que não está purificada, nem regada de chuvas no dia da indignação. Conspiração dos seus profetas há no meio dela. Então agora começa a falar de uma terra, de uma nação, de um povo separados para servir a Deus, mas que estão fora da posição. E ele fala, conspiração dos seus profetas há no meio dela. Existe um problema com os ungidos de Deus. Como um leão que ruge, verso 25, que arrebata a presa, eles devoram vidas humanas. Profetas, homens chamados para servir a Deus, estão trabalhando para o inimigo. Devoram vidas humanas, tomam tesouros e coisas preciosas, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Agora vai falar dos sacerdotes. Os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e profano. É como um ministro de louvor que no sábado vai para uma festinha e vai tocar pagode. E no domingo ele se apresenta na igreja para louvar a Deus. Não percebe a diferença entre o santo e o profano e assim profanam as coisas santas de Deus. Esses são sacerdotes que não estão trabalhando da forma que Deus quer. Diz, não ensinam a discernir entre o impuro e o puro. E assim sou profanado no meio deles. Aí agora ele vai para os governantes, agora ele vai para os presidentes, para os governadores, para os chefes de Estado, para os legisladores. Ele fala, os seus príncipes no meio desta terra são como lobos que arrebatam a presa, derramando sangue e destruindo vidas para adquirirem lucro desonesto. Está falando de corrupção. Está falando então de uma terra onde o governo não é confiável. E talvez você pense agora em alguns aspectos, né, do país onde você vive, da localidade onde você está, onde pessoas revestidas de autoridade, e a palavra de Deus diz que a autoridade vem de Deus, pessoas às quais foi delegada a autoridade da nação, delegada dos negócios públicos, e essas pessoas então agem como lobos, agem como devoradores, agem como ladrões desonestos. E os profetas, os homens de Deus, não se contrapõem à maldade da região. E os profetas têm feito para eles reboco, verso 28, com argamassa fraca, tendo visões falsas e adivinhando-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Deus, sem que o Senhor tivesse falado. Então é uma situação de degradação. Você pode pensar no Brasil, você pode pensar nos Estados Unidos da América, na Europa, na África, na Ásia, mas aqui a palavra de Deus está falando de Israel numa situação de degradação. O povo da terra agora vem para o povo. Quer dizer, falou dos ministros do Senhor, numa situação ruim, falou da autoridade, dos príncipes da terra, numa situação ruim, agora fala do povo da terra
que debaixo dessa atmosfera de corrupção e de maldade, de falta de temor a Deus, o povo da terra tem usado de opressão e andado roubando e fazendo violência ao pobre e ao necessitado, e tem oprimido injustamente ao estrangeiro. Meu Deus, como a palavra do Senhor é atual. Com a palavra do Senhor, texto de Ezequiel, escrito 600, 700 anos antes de Cristo, tão atual, onde essas coisas acontecem hoje. Mas agora vem o coração de Deus. O que Deus está falando? Que Ele quer tratar, que Ele quer destruir, que Ele quer julgar? Não. Antes de mais nada, Deus fala, verso 30, busquei dentre eles um homem, preste atenção, que levantasse o muro e se colocasse, se pusesse na brecha perante mim por esta terra. Deus está buscando um intercessor para não destruir a terra. No coração de Deus não está o destruir. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Acaso não quero que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? E agora o Senhor mostra o seu coração nobre. Quero um intercessor, busco um intercessor, busco alguém que se coloque na brecha, busco alguém que se coloque entre mim e esse povo para que eu não destrua essa terra. E essa palavra continua dizendo, porém a ninguém achei. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Então o intercessor ele vem agora como alguém que paga o preço e se coloca na brecha para que Deus não tenha que julgar. E agora é importante que você entenda, você veja no caso de Abraão, Abraão foi tímido na sua intercessão. Ele não conseguiu perceber ou discernir que em Sodoma e Gomorra não haviam 10 justos, talvez não houvesse um justo. Deus operou por amor de Abraão, ele salvou a Ló, salvou suas 2 filhas e a própria mulher de Ló morreu no processo. E os outros todos foram destruídos. Então a intercessão de Abraão foi uma intercessão bem tímida. A outra intercessão que eu gostaria de citar é a intercessão de Moisés pelo povo de Israel no meio de uma situação desastrosa de idolatria na intimidade com Deus. Em Êxodo capítulo 32, eu acredito que eu separei aqui para você, Êxodo 32, o Senhor então está determinado a julgar o pecado. E no verso 7 ele diz assim, então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, se corrompeu. Olha que interessante como Deus fala com Moisés. O teu povo. Deus confiou tanto em Moisés, colocou Moisés como libertador, que agora Deus fala, o teu povo se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhe ordenei. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e adoraram-no e lhe ofereceram sacrifícios e disseram, eis aqui, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Coisa terrível, coisa tremenda, uma situação medonha, onde o próprio sumo sacerdote Arão, ele pede o ouro, e ele faz o bezerro de ouro, e depois quando Moisés o questiona, ele fala, o povo me deu as argolas de ouro, eu derreti e saiu isso aqui. De uma forma muito assintosa, e Deus então completa, verso 9, disse mais o Senhor a Moisés, tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz, gente obstinada. Agora, pois, deixa-me, para que a minha ira se acenda contra eles e eu os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Tremendo desafio que Deus está colocando agora para a vida de Moisés. Mas veja a reação intercessória de Moisés. Moisés, verso 11, porém suplicou ao Senhor seu Deus e disse, ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo? Quando Deus falou assim, é o teu povo se corrompeu, e agora Moisés devolve o povo para Deus.
Por que se acende a tua ira, Senhor, contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Oh, aleluia! Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. E agora esse intercessor entra na presença de Deus, está na presença de Deus com uma tremenda ousadia e diz, torna-te da tua ardente ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Meu Deus, que ousadia, que intrepidez, que atitude. Eu posso imaginar o coração de Deus vibrante com este homem, Moisés. Porque estava exatamente na posição que Deus se agrada. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo juraste e lhes disseste, multiplicarei os vossos descendentes como as estrelas do céu, e lhes darei toda esta terra de que tenho falado, e eles possuirão por herança para sempre. E o resultado dessa intercessão? Verso 14, então o Senhor se arrependeu do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Intercessor tem que ter convicção. Intercessor tem que ter ousadia e intrepidez. Chega diante de Deus e coloca a sua posição de defesa de um povo e traz o povo para Deus, onde é o Senhor que o justificou, o Senhor que o santificou, é o Senhor que o há de glorificar. Amém? Então, diante agora dessa visão, né, de que você é intercessor e você como intercessor, você tem que buscar um coração que esteja em linha com o coração de Deus. Você tem que orar como Deus oraria. Você tem que buscar como Deus busca e entender que o coração de Deus é, acima de tudo, um coração cheio de compaixão e misericórdia. O Deus que eu sirvo é um Deus muito misericordioso. Ele quer resgatar, Ele quer salvar, Ele quer gerar o arrependimento. Mas Ele precisa, então, que alguém se coloque na brecha, a favor do povo. E se colocando na brecha, se coloca na brecha em linha com o coração de Deus, tem que haver intimidade e aproximação. O intercessor, então, quando ele começa a se colocar na brecha, ele vai descobrir que ele tem que se comportar como um guerreiro. Diante de Deus, um cordeiro, diante do inimigo, um leão. O intercessor é um homem de guerra, é uma mulher de guerra. É uma pessoa de Deus entendida em confrontos. Intercessão é confronto. Tem um provérbio no Brasil que diz, quanto mais eu oro, mais eu vejo assombração. Por trás desse dito popular quer dizer, quanto mais eu busco a face de Deus, mais eu vejo a face do diabo. Eu queria então que você abrisse em Efésios, no capítulo 6. Você agora vai lembrar, né, daquele texto que diz que não é contra carne e sangue, né, que nós devemos lutar. Verso 10 até o 12 diz, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. E existem ciladas do diabo, existe uma luta real, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Hostes espirituais da iniquidade. 4 níveis de confrontos, sem contar com Satanás, que está acima desse exército maligno. São os principados, são os poderes, são as potestades, poderes delegados, e são as hostes espirituais da maldade. O confronto, então, é com o inferno. Interceder, portanto, é combater.
Uma pessoa com uma atitude passiva, com uma mente passiva, com uma vontade passiva, ela não vai conseguir ser um intercessor. Porque o diabo vai trabalhar então nessa atitude, nessa indolência, nessa chamada procrastinação. A pessoa sempre adia, a pessoa sempre deixa para depois. E onde Deus quer nos dar um novo caráter intercessório. O intercessor é uma pessoa que entende que Jesus Cristo na cruz do Calvário já conquistou e ele vai trazer a conquista de Jesus Cristo para as vidas às quais ele está orando. Amém? Então, normalmente, você pensa, Jesus conquistou tudo na cruz, Jesus fez a obra, pagou o preço, sacrifício perfeito, já não há outra oferta pelo pecado. Então, por que as vidas não estão recebendo o que elas deveriam receber? Porque existem cristãos com vidas medíocres. E a resposta, ou talvez uma das respostas mais comuns, seja que existe alguém com a mão na tua bênção. Alguém colocou a mão na tua bênção como usurpador. E o intercessor, a pessoa de oração, é aquela que identifica e fala: Satanás, tira as mãos porque essa bênção é minha, esta unção é minha. Esta ação de Deus é para mim e eu vou romper em fé. E esse rompimento em fé é que vai determinar a liberação da bênção. Por oração, por uso de autoridade, por uso das armas espirituais, né? A palavra diz que nós temos armas espirituais, né? Armas da justiça à direita e à esquerda, seja para os justos, para os injustos. Uma atitude de guerra, uma atitude de valentia espiritual, diante de também uma atitude humilde, uma atitude dependente de Deus, uma atitude de cordeiro diante do Pai e uma atitude de leão diante das forças malignas. Aleluia! Estamos aqui então discernindo, né, o contexto de intercessão e agora vamos ver o que a intercessão começa a fazer com o intercessor. Um dos benefícios da intercessão é que o intercessor começa a ter uma visão melhor. A verdade é que o homem, o ser humano, não sabe orar como convém. Eu e você, na alma, simplesmente não sabemos orar como convém. Está em Romanos 8, mas o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza. O intercessor começa então a entrar numa intimidade, receber uma visão. À medida que ele recebe a visão, ele vai ter uma edificação da sua fé. Ele começa a enxergar mais, ele começa a enxergar mais profundo, ele começa a enxergar um invisível que talvez outras pessoas não estejam enxergando, e nessa visualização, a fé dele vai ser estruturada. O intercessor não é chamado para operar no profético. Existe um erro comum e que precisa ser combatido. Quando eu recebo uma visão de conhecimento, palavra de conhecimento significa eu entro na intimidade de uma vida, Deus compartilhou comigo algo íntimo, eu preciso discernir se eu sou intercessor, não é para falar, não é para admoestar a pessoa, é para orar. Alguns intercessores podem se colocar numa posição de tentar se colocar numa posição de profeta, e porque Deus está compartilhando aspectos de fraqueza. Se é para orar, são aspectos sensíveis, são aspectos de fraqueza, talvez pecado, situações de fragilidade, ações malignas, hostes malignas. A pessoa começa a identificar que existe um espírito de adultério tentando agir na vida de um homem ou uma mulher de Deus, um espírito de mentira, um espírito de violência, um espírito de suicídio, depressão. Ele começa a entrar, ele começa a trabalhar, existe opressão, confusão, existem contendas no corpo, pessoas com um espírito de divisão que vão tentar rachar a igreja, pessoas na família com inveja, com ciúmes, e você então começa a orar e interceptar aspectos do inferno. E nessa interceptação, muitas vezes, você, como intercessor, pode ser tentado
a usar o conhecimento que você adquiriu do Senhor e começar a falar. Seja falar para a pessoa como se você estivesse nessa missão de admoestação, nessa missão pastoral, né, de admoestação. Seja falar para os outros, né, numa atitude de fofoca, supostamente, né, mantendo uma imagem espiritual. Mas aí é que o intercessor pode se atrapalhar. Ele tem que atentar para isso. Intercessão não é ministério profético. Existe a intercessão profética, mas não é um ministério onde você vai ministrar para a pessoa, mas você está sendo chamado agora para obedecer a Deus. O que Deus te requer? Faça aquilo que Deus te requer. E aí eu traria então a visão da obediência, que está em 1 Samuel, capítulo 15, onde Samuel falou com Saul, né, o rei recém-empossado. Verso 22, Samuel, porém, disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça à voz do Senhor? Tem o Senhor tanto prazer que você ore a madrugada toda com muita diligência e perseverança, como ele tem que você obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. Porque a rebelião, verso 23 diz, a rebelião é como o pecado de adivinhação. Rebelião no coração, começar a se colocar contra Deus, é como o pecado de adivinhação, traz feitiçaria. Adivinhação é feitiçaria. Vai liberar a ação de um espírito de feitiçaria. E obstinação é como a iniquidade de idolatria. Aqui você vê como um coração de um servo ou de uma serva pode, num dado momento, se colocar a serviço de Satanás. E aí vem um alerta. O intercessor tem que entender que ele não pode entrar numa situação onde ele está em rebelião. Algumas igrejas podem sofrer com um grupo de intercessores que começa a se achar tão espiritual, começa a se achar tão íntimo de Deus, e se colocam numa posição de soberba, de orgulho, e começa a ter a manipulação do pastor, dos líderes da igreja, e a igreja então vai sofrer. E os líderes, né, os pastores, têm que identificar, estarem atentos para este perigo, onde o Senhor quer trabalhar e quer desenvolver um caráter, e o homem de Deus que está na liderança do trabalho tem que ter essa confiança, porque Deus vai falar com ele. Alguns pastores, muito ocupados, entram no ativismo, começam a orar menos, começam a ter menos revelação de Deus e de repente se colocam de uma forma vulnerável com relação ao grupo de intercessores. Eu quero te reforçar, líder, pastor, para que você fique firme na tua posição, porque Deus vai falar contigo. Deus é um Deus fiel. Quando Deus levanta um ungido, ele honra o ungido. Ele fala contigo, ele te sustenta, ele compartilha, ele te dá instrumentalidade para a liderança. Aqueles que Deus chama, ele capacita. Amém? E a intercessão, então, está também na visão da lei da semeadura. Aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E se você lembrar a operação dura, né, que Deus expôs a Jó, no livro de Jó, você vê Jó sendo exposto a um tratamento extremamente duro de Deus, extremamente humilhante, de grande perda de posses, perda da família, perda da reputação, perda da autoestima, eventualmente onde Jó se coloca de uma forma muito triste. A luta toda e a aposta que havia nos céus era onde Satanás dizia: arranca, tira tudo, tira as bênçãos dele, porque ele está te servindo, porque você só o abençoa, tira as bênçãos e você verá como ele blasfemará de ti na tua face. E quando o inimigo começa a tocar e Jó começa a ser exposto, né, a perdas, existe um momento em que a mulher de Jó chega para Jó e fala: amaldiçoa o teu Deus e morre. Uma instrumentalidade de Satanás, a esposa de Jó coloca uma palavra para Jó dizendo: amaldiçoa o teu Deus, ainda conservas essa tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre.
e onde Jó fala, como uma louca falas. Recebemos o bem de Deus, não receberíamos o mal. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E nessa atitude de Jó, ele chega no final da sua prova, onde ele é aprovado. E por sendo aprovado, eu queria que você fosse em Jó no capítulo 42. E no capítulo 42 de Jó, é o momento da restauração. Jó já passou por essa prova, Deus já falou com ele. E a Bíblia diz, no verso 8, instrução, né, do Senhor. Aí ele faz, o temanita, ele fala, tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei um holocausto por vós. E o meu servo Jó, presta atenção, o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa estultícia, porque vós não tendes feito, ou vós não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz o temanita, Bildade o suíta, Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a Jó. Jó então intercedeu pelos seus amigos que não tinham se colocado de uma forma correta, né, diante da sua prova, tinham insistentemente colocado o aspecto de um pecado oculto, confessa, você está escondendo alguma coisa. A colocação toda deles não era uma colocação que Deus queria. Jó era um homem reto e íntegro. Jó tinha um aspecto de intimidade com Deus que ele precisava desenvolver. Ele tinha um aspecto de orgulho, talvez pela sua posição. Eram outros os aspectos, mas principalmente essa intimidade. Agora a intimidade está restaurada. E a palavra no verso 10 aqui de Jó 42 diz, o Senhor, pois, virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Aleluia! E agora Deus restitui ao homem de Deus, aprovado na prova, se aprovado é porque passou na prova, né? O homem de Deus que foi aprovado, Deus restitui o dobro na medida que ele orava pelos seus amigos. Então, intercessão, à medida que você se preocupa com as vidas, Deus cuida da tua. O intercessor não vai ficar à deriva, mas Deus vai está abençoando e vai estar liberando uma ação onde o intercessor vai ser mantido. Ele está trabalhando para Deus. E cada um de nós no ministério sabemos disso. Quanto mais eu trabalho para as causas do Senhor, o Senhor trabalha pelas minhas causas. Deus é bendito. O Senhor é santo. Temos, na estrutura intercessória, temos um homem nos céus que intercede por nós. Quando Jesus Cristo veio a essa terra como homem, morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus. Então temos um intercessor humano que é o nosso advogado diante do Pai. Jesus Cristo, homem, intercede por nós. E temos então Deus na pessoa do Espírito Santo habitando em nós e também intercedendo por nós. E em Isaías 59, no verso 16, diz que o Senhor se maravilhou que não houvesse um intercessor, que não houvesse um mediador, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Então nós temos que entender que Jesus faz essa ponte de mediação. E aquilo que eu oro aqui na terra, testificado pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus está lá. Romanos 8, 31 diz, né? Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Então, eu gostaria que você tomasse posse nessa tarde de uma atitude intercessória, da bênção da oração
e de uma vida voltada a servir os outros e voltada a gerar em Deus as coisas que Deus quer fazer. Queria te dar um exemplo pessoal antes de encerrar. Quero contar rápido, mas foi um exemplo extremamente profundo na minha vida, de intercessão. Fomos passear na região de São Sebastião, paramos na Praia da Baleia e alugamos um quarto num chalezinho. E o chalezinho o hotelzinho chamava Pousada do Netuno. E quando nós chegamos, a minha esposa Vera ficou muito opressa e ela começou a falar: Cláudio, eu estou me sentindo mal nesse local. Vamos embora, vamos cancelar essa viagem. E eu sentia de Deus que não podia. Eu falei: não posso fugir do diabo, eu tenho que enfrentar. E paramos então naquela descida de Boiçucanga, pôr do sol, um lugar muito bonito, né, mas com algumas consagrações malignas pesadas, né? Boiçucanga é o nome de uma serpente. A pousada do Netuno. Netuno é uma potestade dos mares. E fizemos uma oração, e nessa oração então buscamos a presença de Deus e buscamos repreender o inimigo. E quando chegou, comemos alguma coisa, voltamos para o quarto. E quando chegou na hora mais ou menos próximo de meia-noite, né, onde a Vera apagou, dormiu, havia opressão no quarto. E quando eu fui fechar os olhos para dormir, eu via a figura do Netuno. Eu tive um discernimento claro que o Netuno estava se apresentando para um confronto. E eu quis chamar a Vera, mas a Vera já não respondia. Então a luta era comigo, o assunto era eu, Deus e o tal do Netuno. E eu então começo uma intercessão, uma oração que começou fraquinha, começou carnal. Eu tentava buscar uma forma inspirada para confrontar essa potestade, a presença muito ruim, muito opressiva. E aos poucos eu vou me movendo no Espírito e começo a orar no Espírito. E eu sentia que foram horas de oração, mais ou menos em torno de 3 horas da manhã, quando eu encerrei esse momento de oração. Mas a minha experiência foi que à medida que eu ia orando e houve esse confronto, e realmente da opressão se tornou um momento glorioso, a potestade foi repreendida. Eu não sei explicar como, mas eu sei que eu sentia que eu ia subindo à medida que eu ia orando em línguas, e orando na mente, orando em línguas e na mente, e eu ia subindo, e a visão que eu tive é que eu estava então nas regiões celestiais, destituindo e reposicionando uma estrutura espiritual na região de São Sebastião. Foi muito forte, foi muito profundo, e no meio da madrugada, então, num dado momento, eu achei que eu estava indo longe demais. Me passou um pensamento, que é isso, fazendo uma guerra dessas, destituindo potestade sozinho, no meio aqui da praia, aqui, só eu e Deus. Mas Deus fez uma obra tremenda aquela noite. E eu sei que no dia seguinte o ambiente daquele local era outro. As pessoas começam a nos procurar, pessoas que não conheciam o Senhor e totalmente abertas para ouvir a palavra do Evangelho. Algumas semanas depois encontramos os donos da pousada, que eram amigos nossos, e aí nós contamos a história para eles. E eles eram católicos e ficaram assim muito impressionados, e o rapaz, arrepiado, ele falou assim: Cláudio, eu preciso te falar uma coisa, então agora eu estou entendendo, porque logo depois daqueles dias, nós decidimos mudar o nome da pousada. E a pousada já não se chama mais Pousada do Netuno, mas se chama Pousada da Baleia. Aleluia! E aí nós entendemos que o Senhor tinha destituído a ação daquela malignidade no local. E houve uma vitória pela intercessão. Amém? Que essa palavra possa te trazer uma consolação, um fortalecimento. E se houver alguém com necessidade de oração, eu gostaria de tirar alguns minutos antes de encerrar para poder estar orando contigo, te abençoando. O pessoal de Londres, né, o Luiz está me mostrando aqui que o Denis, a Sandra, a Ciranda e o Rodrigo estão conosco. Um abraço, queridos, Deus abençoe.
é uma forma diferente, porque eu não posso vê-los, né? Mas fica gravado e estamos em paralelo alcançando outras vidas. Nós temos trabalhado agora com live stream, Agape Live, e tem sido uma benção. Então, um abraço para vocês, queridos. Deus abençoe. O Senhor esteja fortalecendo a vida de vocês. Amém? E quem estiver... Estamos recebendo aqui, né, da Ciranda. Temos que estar... Vamos estar gerando um momento de oração nesse momento. E assim a gente vai estar encerrando a gravação. Mas continue conectado, continue conosco. E vamos orar, vamos pedir para o Senhor estar visitando, né, as vidas. E vamos estar orando especificamente pela família da Ciranda. Não sabemos o que está acontecendo exatamente, a Vera tem conversado com ela, tem atendido. Eduardo Rossoni também está conectado. Um abraço, querido, Deus abençoe. E vamos estar orando. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer pelo privilégio de comunicar a tua palavra. E pela alegria de termos essa visão, onde a nossa oração é recebida. Oramos segundo o teu coração e o Senhor opera, porque o Senhor é fiel à sua palavra. Quero te agradecer pela visão de que tu és um Deus cheio de misericórdia, que Jesus Cristo em todos os momentos ele demonstrou que ele não veio para julgar, mas ele veio para resgatar, para salvar. E também sabemos que tem havido um mover teu, Senhor, nas nossas famílias. O Senhor tem alcançado, tem tocado e tem operado salvação. E muitas vezes deixamos como que numa zona do esquecimento, né? Familiares para os quais nós oramos intensamente durante muito tempo. E às vezes paramos de orar e nos quedamos naquela posição de espera, mas nós queremos declarar que o nosso coração está firmado em Deus, que a nossa alegria está no Senhor, e que o Senhor é fiel para salvar, para libertar, e que toda hoste maligna que tem assolado os nossos familiares seja repreendida agora em nome do Senhor Jesus Cristo, interceptada e paralisada. Toda ação de espírito, seja de alcoolismo, de drogas, de violência, de depressão, pânico, espírito de sedução, espírito de loucura. Nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus, nas áreas específicas que o Senhor está operando nesse momento, Pai. Vai em direção à necessidade do povo que nós amamos, do povo que nós conhecemos, do povo que nós temos ligação até natural, mas nós clamamos pela uma ação, ó Deus. Como Moisés clamou pelo seu povo, nós hoje clamamos pelo nosso povo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Moisés falou para Faraó, nenhuma unha ficará no Egito. E nós declaramos profeticamente hoje que nenhuma unha ficará no Egito, mas que todos receberão e conhecerão o Senhor e receberão da glória de Deus e viverão a liberdade dos filhos de Deus, porque a criação geme e aguarda a manifestação dos filhos de Deus, está em Romanos 8, e nós assim declaramos que eles também começam a entrar nesse clamor, nesse gemer e neste agir, e a mente deles é liberada para entender, recebem dos céus o arrependimento para o pleno conhecimento da verdade, os olhos deles se abrem, os ouvidos podem ouvir, os paralíticos vão caminhar, os leprosos com essa enfermidade na alma são curados e os mortos são ressurretos em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos uma benção em nome do Senhor Jesus. Queremos também, ó Deus, agora nesse momento, orar pela sequência, pela carreira profissional do Denis, Pai. Diante de novas propostas. O Senhor é o Deus que abre portas às quais ninguém pode fechar. O Senhor é o Deus que fecha portas às quais ninguém pode abrir, porque tu tens a chave de Davi. Usa a chave de Davi, Senhor. Como tu falaste com relação à igreja de Filadélfia, assim usa a chave de Davi. Pessoas como nós que temos pouca força, porém
vivemos, mantemos a palavra e não negamos o teu nome, Senhor. Faz com que aconteça e que o Senhor direcione o teu povo diante da tua logística, logística dos céus. Neste tempo, Pai, nós queremos abençoar, declarar unidade entre o Denis, a Sandra e a visibilidade diante do teu projeto, diante dos novos passos. É assim que nós oramos, colocamos diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Gostaríamos de continuar orando, mas entendemos que essa gravação deva ser uma gravação com time frame, né, com limite de tempo. Nós estamos muito felizes de poder estar falando com vocês. Está gravado, você pode repassar, comunique a outras pessoas, faça a divulgação desse trabalho se você acredita que é de Deus, que Deus está usando esse trabalho. Faça essa divulgação e vamos nos manter em contato. Vamos estar contactados, seja pelo Twitter, pelo Facebook, através do nosso website. Estamos totalmente disponíveis e queremos estar disponíveis a serviço do Reino de Deus. Amém? Um abraço, Deus abençoe, e graça e paz, e até a próxima oportunidade. Lembrando que amanhã, 10 horas da manhã de Houston, meio-dia do Brasil, e 4 horas da tarde de Londres, nós estaremos então transmitindo o nosso culto e gravando a pregação, a palavra. Tá? Ainda estamos trabalhando para que o louvor possa estar no nível, né, do som. O som ainda não está bom para o louvor, é por isso que nós transmitimos o louvor, mas não vamos estar gravando, mas vamos estar gravando toda a mensagem da palavra para você. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe, graça e paz.